Começou já? Quem começou aí, não foi? Não começou? Tem que sair daí, filha. Por que tem que sair? Você tem que ficar na sua página. Começou o seminário, está pronto. Está dizendo que está ao vivo aí. Sim. Graça e paz a todos. Se alguém estiver online, manda um up aí, por favor, nos comentários para saber que vocês estão online. Não tem nada aqui. Me dê, minha filha. Ah, não, porque parece que tu não está aqui como amigo, não. Não, esse aqui é outro. Tá ao vivo já. Aqui. Graça e paz a todos. Se... Ixi. Mais para trás. Graça e paz a todos. Aristóteles, os demais alunos da Fatea Dege. Ele tá vendo. Graça e paz, vocês estão... Tá, tem uma pessoa aqui que está online também. O irmão Aristóteles está online. Tem avisando quantas pessoas estão online aí, amor? Graças, William Soares, amém. Tá. Veja aí, tem alguém que falou. Seja bem-vindo mais uma vez a uma das nossas lives, né, sobre os respectivos assuntos relacionados ao Novo Testamento. Tá dando para ver um emblema aqui da Fatea Dege? Dá para ver não agora? Dá pra ver daqui e tá parando com a cabeça. Pode ficar muito longe, não, porque senão... Bota uma caderno ali, ó. O quê? Um caderno ali. Não, tá bom aqui. Aí, afastei e melhorou. Melhorou? Aristóteles também curtiu. Vai cortar minha cabeça. Tá bom assim? Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui tratando alguns assuntos sobre o Novo Testamento. A primeira aula nós falamos sobre a introdução do Novo Testamento no período intertestamentário. Na aula passada nós tratamos algumas coisas relacionadas ao Evangelho sinóticos. Sinóticos, quem cunhou essa nomenclatura foi Friedrich Schleiermacher, que foi um alemão, pai do liberalismo teológico. Ele conseguiu enxergar que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles tinham algumas simbioses, tinham algumas particularidades, mas algumas coisas eles tratavam de forma uniforme, diferente do Evangelho de João. Por exemplo, o livro de João, o Evangelho segundo o evangelista João, não traz nenhuma parábola, enquanto o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, eles tratam algumas questões relacionadas às parábolas e outras coisas. Eu não me lembro o nome do autor, mas esses dias eu estava lendo uma introdução ao Novo Testamento da CPAD. O autor desse livro, que eu não me lembro o nome, inclusive ele é brasileiro, eu não sei se foi o famigerado e saudoso pastor Enéas Torgoni, não estou muito bem lembrado se foi ele. Mas ele diz o seguinte, que os 4 evangelhos, eles são próprios, independente de ter uma linguagem diferente, porque o propósito de cada um dos autores do Novo Testamento é um pouco distintos. Por exemplo, o livro de Mateus, ele cunhou dizendo, eis aí o vosso rei. O Evangelho segundo Marcos, eis aí o seu servo. O Evangelho segundo Lucas, eis aí o homem. E o Evangelho segundo João, eis aí o vosso Deus. E nessa perspectiva, independente da visão que cada um tenha com relação ao Evangelho, nós vamos observar esse cenário, este propósito acerca do livro de Mateus. Robert Molson, ele vai dizer que o livro de Mateus seja o mais importante de todos os evangelhos. Além de ser
Na ordem canônica, o primeiro ele tem algumas particularidades, principalmente colocando a ideia de Jesus como rei. Na aula anterior, nós tratamos sobre a questão do nascimento de Jesus e o cumprimento de algumas profecias, e o evangelista Mateus, ele tratou a ideia dizendo, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse as coisas relacionadas ao Messias, que é a questão da promessa, aquilo que Hebreus 7:28 chama de palavra do firmamento. A introdução dele é bem clara. Quando ele coloca a genealogia de Jesus, ele coloca a genealogia de Jesus inserindo, dizendo, o início diz o seguinte, que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, mostrando o cumprimento de duas coisas, das famílias que seriam benditas a partir de Abraão, de Gênesis 12, e a partir afirmando que Davi não ficaria sem o herdeiro do seu trono. Eram duas coisas que os judeus esperavam, era a reestruturação do reino de Israel. Tá tudo certo aí, minha filha? E vamos lá. Eu vou falar hoje sobre a questão do capítulo 2 de Mateus até o capítulo 9. Nós vamos dividir a nossa temática de acordo com o seguinte: a fuga de Jesus no seu nascimento para o Egito, que é um cumprimento daquilo que Oséias capítulo 11 fala. Vocês estão me vendo aí porque minha esposa está acompanhando aqui, está parecendo que travou a imagem. Atualiza aí, filha. Manda uma mensagem para ver se chega aqui. Rapidinho. Até agora não. Chegou não? Dá uma curtida aí, alguma coisa desse tipo. Voltou normal? Uhum. Paulo de Tarso curtiu o seu vídeo. Parece que teve alguns problemas aqui com relação à transmissão. Não sei se vocês... Voltou normal, não foi? Então vamos lá. Nós vamos falar do capítulo 2 até o capítulo 9 em relação ao livro de Mateus. O capítulo 2 fala da fuga de Jesus e de toda a sua família para o Egito, cumprindo aquilo que diz em Oséias capítulo 11. O capítulo 3, o surgimento de João Batista, que é a quebra do silêncio, que nós chamamos do período de silêncio profético. Alguns, como J.D. Douglas, como Norman Champlin, falam de 400 anos de silêncio profético. Não se levantava até então esse período do fim do cânon em Malaquias até Mateus. Até então, nesse momento, não se sabia se Deus estava em silêncio realmente, porque Deus não utilizava um profeta para falar diretamente com o seu povo. O capítulo 4 nós vamos falar acerca das peculiaridades em relação à tentação de Jesus. O capítulo 5 e o capítulo 7 nós vamos observar a ética do reino dos céus, e desde já eu convoco você a pegar a sua Bíblia para acompanharmos. É a ordem da nossa diretora que acompanhemos as aulas tendo uma leitura bíblica. Não pode ser uníssona, porque nós estamos separados pelas questões virtuais, eu não posso escutar vocês, mas eu quero que você, quando... Eu quero que vocês peguem as vossas Bíblias para acompanharmos a teologia da ética do reino dos céus, acompanhando Mateus, o capítulo 5, os principais axiomas, desde as bem-aventuranças e as antíteses do reino dos céus, e outras peculiaridades que nós observaremos no capítulo 6 e capítulo 7. O capítulo 8 e o capítulo 9 são os capítulos que, segundo Craig Blomberg, ele vai falar que isso é a questão dos milagres de Jesus, comprovando a sua messianidade a partir dos atos de miraculosidade. Então vamos lá. Voltou tudo bem, tá tudo certo aí, né, meu amor? Todo mundo disse que tá ok, né? Então tá certo.
nós vamos observar a questão de Jesus indo para o Egito, cumprindo aquilo que em Oséias capítulo 11 fala. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Mateus capítulo 2. Estou com a minha Bíblia aqui. Minha Bíblia é uma Bíblia Take. Ok? Mateus, capítulo de número 2. Diz assim o verso 13: Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te diga, porque Herodes procurara o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Lá ele permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Algumas coisas interessantes no livro Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento de Gil Baylor e D.A. Carson, que são vários escritores, Mateus 2:13. em diante. E graças a Deus que são vários escritores. Quem faz essa parte do livro de Mateus é Craig Blomberg, como alguns gostam de chamá-lo assim. O interessante é que esse texto, dizendo que do Egito chamei o meu filho para que se cumprisse isso, tem algumas particularidades que devem ser levadas em conta. A principal delas é qual exegese Mateus utilizou, levando em consideração Oséias capítulo 11, fala da nação. Tem um livro de antropologia do Antigo Testamento, e nesse livro ele fala de representatividade coletiva. Por exemplo, o sumo sacerdote no Antigo Testamento ele tem uma representatividade coletiva. Qual é? É que na festa de Yom Kippur, uma vez por ano, ele representa toda a nação de Israel diante de Deus, suplicando a sua misericórdia e o seu perdão através do sacrifício, uma vez por ano, que ele entra no Santo dos Santos. Em relação a essa questão dessa profecia, algumas interpretações levam em consideração essa questão da representação coletiva. Embora Oséias capítulo 11 esteja falando da nação de Israel, nesse sentido, a profecia se cumpre na pessoa de Jesus como a representação coletiva e demonstrando como Israel no Antigo Testamento teve que ir para o Egito e depois sair. Dessa mesma forma, Jesus, mesmo quando criança, teve que ir para o Egito e voltar. Lembra também de Moisés. O nosso amigo Robert Molson, ele fala o seguinte, que da mesma maneira que no nascimento de Moisés existiu uma matança, porque o faraó deu um decreto dizendo que as crianças deveriam morrer, da mesma forma aconteceu na vida de Jesus, levando em consideração que o próprio Moisés profetizou dizendo que Deus iria fazer surgir um profeta semelhante a ele, mas a este ouvir. E se cumpre também aquilo que nós observamos no Monte Tabor, que nós chamamos de do Monte da Transfiguração de Jesus. O Monte da Transfiguração de Jesus é onde as vestes de Jesus tomam formas tão brancas, tão alvas, e aparece Moisés representando os profetas, e aparece Moisés representando a lei, e aparece Elias representando os profetas. E naquele meio aparece uma fumaça representando a teofania do Antigo Testamento, onde a voz de Deus é ouvida pelos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, escutando a seguinte frase: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a este ouvi, mostrando que Jesus é superior tanto a Moisés, tanto quanto a Elias. Aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1 e verso 1. Havendo Deus falado de várias formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias
falou através do seu Filho. Jesus é o ápice da revelação de Deus para o seu povo. Essa é a ideia que se tem com relação à exegese que Mateus faz para inserir o cumprimento dessa promessa. Rapaz, a situação aqui está muito quente. Som travou aqui, chamou. Mas ele tá bom. Tá tudo normal. Tá tudo normal já? Que travou aqui, infelizmente. Depois ele volta ao normal. Então vamos lá. Jesus retorna do Egito para a cidade de Nazaré para que ele fosse chamado de Nazireu, ou Jesus de Nazaré, como ele fica assim chamado. Nós sabemos essa nomenclatura de Nazaré, essa cidade de Nazaré, segundo R.T. France, que tem um comentário de Mateus, na editora Baker, que é uma editora norte-americana muito conhecida entre os eruditos, inclusive tem vários comentários de Gordon Fee, principalmente de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: chamar Jesus de Nazareno é a mesma coisa nos dias de hoje que chamar Jesus de caipira ou Jesus de um matuto. Por quê? A cidade de Nazaré é uma cidade que nós conhecemos hoje, se nós fôssemos chamar de uma cidade relacionada à ambiência de uma favela. Isso, R.T. France, ele vai dizer o seguinte, que isso é para mostrar aquilo que Isaías 53 vai dizer, que olhávamos para ele, não tinha beleza e também não tinha formosura. Quando André diz, porventura, isso está lá no Evangelho de João, viria alguma coisa boa de Nazaré, é um sarcasmo em relação a essa ambiência, que era uma ambiência muito empobrecida. Vamos lá para o capítulo de número 3. O capítulo 3 mostra a ascensão de João Batista e a quebra daquilo que nós chamamos de silêncio profético. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, capítulo 3 e verso de número 1. De Mateus, eu estou lendo Mateus. Mateus capítulo 3 e verso 1, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. O epicentro da mensagem dele é dito agora pelo evangelista Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Verso 4. Então, este, João, usava vestes de pelos de camelo, cingia-se de um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Verso 5. Então iam ter com eles os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Quando ele viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos digo, eu batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia, João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele.
João, porém, opôs-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É do 1 até qual? Do 1 até o 17. Mateus 3, do 1 ao 17. Vamos lá. O que é que nós observamos nessa passagem? Primeiro, a quebra do silêncio profético dos 400 anos, do qual estava, alguns historiadores dizem que esse silêncio profético causado era para que, quando esse silêncio profético fosse quebrado, mostrasse o início do reino messiânico. E mostra João Batista claramente. A mensagem dele é como um profeta veterotestamentário, e ele é o último profeta da lei. Arrependimento. E Jesus, alguns historiadores dizem que ele tem alguma particularidade ou alguma simbiose com os essênios, aquilo que nós falamos na primeira aula e nós observamos, porque uma das características dos essênios é consuetudinariamente eles participarem do Tevilá. O que é o Tevilá? O Tevilá é um batismo, onde as pessoas faziam isso demonstrando que estavam arrependidas dos seus pecados. Pergunta? O não era os gafanhotos aqui tinham? Não, os gafanhotos literalmente são os gafanhotos, porque o gafanhoto era um animal, eles participavam. Esses animais participavam da dieta judaica. Eram animais comuns, não é nenhuma representação, nenhum símbolo, propriamente gafanhoto. Alguns judeus até hoje comem alguns tipos de gafanhoto, faz parte da sua alimentação. Mostra também a questão da sua vestimenta, porque lá em Malaquias capítulo 4, antes que o Messias viesse, ele diz que Elias haveria de vir. Não é que Elias estava encarnado no corpo de João Batista, não. É que o mesmo espírito de Elias, confrontador, um crítico por natureza da sociedade em pecado, um homem que representa Deus diante do povo, requerendo dele, como diz o texto, frutos de justiça, é da mesma forma que vem João Batista. Outra pergunta, pode dizer, minha filha? O irmão Aristóteles está perguntando, essa passagem ou o livro de Mateus era dirigido aos judeus? Não, o livro de Mateus inicialmente ele é direcionado aos judeus. Mas devido a alguns eventos que são inseridos dentro do livro de Mateus, nós vamos observar que Mateus ele quer unir os dois povos, tanto os judeus quanto os gentios, dizendo, além que a salvação não era algo de exclusividade, como John Julius Stott Jr. fala no livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, dizendo que alguns judeus acreditavam na exclusividade soteriológica do próprio povo judeu e mais ninguém inserido, e a partir dos milagres e o discurso de Jesus, você pode observar que Jesus insere dentro da soterologia de Mateus o povo gentil. Mais alguma pergunta, meu amor? Pode continuar, né? A ideia do que ele diz, o cumprimento de Isaías coloca Mateus coloca no texto, inserindo Isaías, capítulo 40, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho. Tem um comentário de William Buckler, do Novo Testamento. É o Novo Testamento completo. William Buckler, que talvez seja uma das mentes mais brilhantes do século passado no que diz respeito ao grego, e os seus comentários. Ele vai dizer o seguinte, que 3 coisas eram terríveis no primeiro século. Passar fome, era essa, viajar e ter sede. Por quê? Porque viajar era algo muito difícil. As estradas não eram tão belas como as estradas
como nós temos hoje aqui no Brasil e ao redor do mundo. Dizia que viajar era uma das coisas mais terríveis, porque os caminhos eram muito tortuosos. E ele aplica isso, João e Isaías, citando a profecia, ele aplica isso a uma realidade no que se diz respeito à vida com Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 7, verso 12, dizendo que há dois caminhos: o caminho que tem a porta larga e o caminho que a porta é estreita, mostrando que essas questões de caminho está ligado ao estilo de vida das pessoas. Por isso que o grito de João Batista foi o seguinte, que as pessoas deveriam endireitar os caminhos, e a pergunta é o seguinte: por quê? Os fariseus e os saduceus vão até João Batista. O discurso de João Batista é esse: quem vos disse, raça de víboras, que vocês vão escapar da ira vindoura? João Batista, ele está no deserto da Judeia. Lá no deserto da Judeia até hoje existem muitos animais peçonhentos. E o que é que o pessoal fazia naquela época para espantar aqueles animais peçonhentos? Colocavam fogo. Quando eles colocavam fogo, os animais saíam correndo daquele fogo para não morrer. A mesma linguagem é que João Batista utiliza, chamando tanto os fariseus quanto os saduceus de raça de animais do deserto. Quem vai fazer que você escape do fogo do inferno, a não ser que raça de víboras, que é dos animais peçonhentos do deserto? Eles só podem escapar através do arrependimento. Outra questão no discurso de João Batista é a sua humildade. Ele vai dizer: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que é superior à minha pessoa, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. As alparcas dos pés é porque os senhores da casa, quando chegava, alguns escravos, doulos, no original, tiravam as sandálias dos seus senhores, mostrando a sua subserviência. João Batista está dizendo que ele não é nem para ser considerado como escravo. Esse ato de autocomiseração que ele tem. E ele vai dizer que Jesus vai batizar no Espírito Santo e no fogo. E ele tem a pá na sua mão. E ele separa o trigo e coloca no seu celeiro. E a pá ele coloca no fogo, mostrando o poder que Jesus tem do seu juízo. Não é batismo com o Espírito Santo não, tá, gente? Batizar no Espírito, na linguagem veterotestamentária, e ser lançado no celeiro, é onde o povo de Deus vai ser lançado no juízo, vai estar diante do celeiro de Deus. E aqueles que Jesus, através das suas práticas e por não terem uma vida piedosa, por não estarem dentro do plano de Deus através de uma aceitação, dizendo sim a Cristo, vão ser lançados no fogo. Jesus vem até João Batista, é batizado, e nós vemos aí a trindade demonstrada. Quando Jesus é batizado, é retirado das águas, o texto sagrado mostra o seguinte: o Espírito Santo, vindo na forma corpórea de uma pomba, repousa sobre o ombro de Jesus, e uma voz que exclama no céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tem um livro Deleitando-se na Trindade, ou Cristologia, de Oscar Cullmann, e na Teologia Sistemática de Norman Geisler, ele demonstra nesse texto, dizendo que a Trindade é demonstrada claramente nesse texto, mostrando tanto o Pai, tanto o Filho, quanto o Espírito Santo, trabalhando onerosamente na questão soteriológica do homem. Tu quer voltar? No caso, tem a ver com aquilo que não sei o que diz que vai endireitar os caminhos tortuosos, não sei o que lá. Não, aquele dos quebrarei os portões de ferro, que é Isaías 45, né? Eis que vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de ferro. Esse endireitar os caminhos tortuosos tem a ver com como era a localidade. Tem uma pergunta, posso falar aqui? Tem uma pergunta aqui, a minha esposa, a minha diretora,
Ela está perguntando aqui sobre se tinha alguma coisa a ver com Isaías 45, 2, que diz o seguinte: eis que vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Inclusive, endireitar os caminhos tortuosos está em Isaías 45, e Isaías 40 também é o mesmo texto que esse que Mateus cita, dizendo que João Batista cumpre essa promessa, dizendo que vai endireitar os caminhos tortuosos. Mas no caso de endireitar os caminhos tortuosos, né? No sentido de Isaías 45, é porque o caminho do Império Medo-Persa até chegar no Império Babilônico era um caminho realmente totalmente tortuoso. Nesse sentido, é fazer com que ele chegasse lá e tivesse sucesso na ordem que Deus tinha dito a ele para fazer. Porque algumas pessoas naquela época, elas eram impedidas de chegar a determinados lugares devido à caminhada que era muito difícil. No caso aqui, João Batista está dizendo que também o caminho é muito difícil. O caminho no sentido espiritual é muito difícil. Mas Deus, ele pode endireitar os nossos caminhos. Entendeu agora, minha filha? Tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Vocês que estão me entendendo aí, por favor, curta, faça alguma coisa, algum sinal de vida, para que a gente possa entender. Nós já estamos a 30 minutos e 59 segundos conversando sobre essa temática. Bem, eu quero ir até o capítulo 9, nós falamos de 12 capítulos até agora, né, minha filha? Vamos lá. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz o texto sagrado que Jesus foi compelido pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, a ir ao deserto. E diz o texto lá que ele foi tentado por Satanás. Porque Jesus teve fome. E diz o texto sagrado que no apogeu dos 40 dias, Satanás tenta Jesus. O que é que nós observamos nesse texto como paralelo de Êxodo do Antigo Testamento? Primeiro, que Jesus é Deus, diferente de todas as pessoas que passaram 40 anos no deserto, tentaram e caíram. Foram tentadas e caíram. No caso, Jesus, mostrando esse período humilhatório de Jesus, que Jesus teve fome, Jesus vence Satanás através disso aqui, ó. Deixa eu ver se está certo aqui. Está dando para ver aí? Está de cabeça para baixo? Essa minha aqui é a Deike. Aqui Jesus tinha, era um rolo, o qual ele lia, mas diz o texto sagrado que Jesus venceu o diabo através da sua palavra. Eu coloquei aqui sobre a questão temática, veja só. Satanás, ele é expert em mudar a hermenêutica do texto. Se alguém corrompe o texto, você pode lembrar que é o diabo. Lembra de Gênesis capítulo 3, onde o próprio diabo mudou o termo daquilo, da ordem de Deus, dizendo para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele mudou a hermenêutica, dizendo, não é bem assim. No dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão semelhantes a Deus. A mesma coisa Satanás faz com relação a Jesus. E até nos dias de hoje também. Quantas e quantas vezes Satanás não operou ardilosamente no âmago do nosso coração para pecarmos diante de Deus, causando um mal-estar hermenêutico. Todos os falsos profetas, eles são conhecidos unicamente porque eles não respeitam o princípio hermenêutico da reforma protestante, que é somente as escrituras. Todos os falsos profetas, eles distorcem o texto sagrado em seu favor. Foi o que Satanás fez. Embora reconhecendo Jesus como Filho de Deus, ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus cita Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Craig Bomer vai dizer o seguinte, que o Talmud, ele tem uma hermenêutica sobre Deuteronômio 8, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que Deus fala é nutritivo. Engraçado isso, né? Tudo que Deus comenta biblicamente é nutritivo para a nossa alma. E só esta maneira para vencer as astutas ciladas de Satanás. Pode falar, meu amor. Eu, em sessão de comentário, é uma pergunta de Aristóteles.
sobre a palavra, que foi uma meia-verdade. Eu acho que é com relação a Satanás. Foi uma meia-verdade ou foi uma mentira? Ou não existe meia-verdade? Não a bem da verdade, não existe meia-verdade. Não existe meia-verdade. Existe verdade. 2 Coríntios 13, se eu não estou enganado, 2 Coríntios 13, não. 2 Coríntios 8, 13. Nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. Não existe meia-verdade. Na cristandade, já disse Charles Haddon Spurgeon, tudo é puro aos crentes. Eu vou fazer um comentário acerca disso daí, sobre essa questão da mentira. A palavra de Deus também se ensina. Sim, sim ou não. Diz a história aqui, Tomás de Aquino, dando aula, um dos seus alunos disse o seguinte: São Tomás de Aquino, tem uma vaca voando do lado de fora da escola. E São Tomás de Aquino foi olhar e voltou, e o jovem aluno Tomás de Aquino começou a rir e disse: rapaz, como é que você pode acreditar que vaca pode voar? É mais fácil acreditar que uma vaca possa voar do que ver um cristão mentindo. Vamos lá. Ele também, quando ele diz, coloca Jesus, ele vai falar dizendo, leva Jesus ao pináculo do templo, dizendo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito Salmo 91, né? Porque aos seus anjos se dará ordem ao teu respeito. O que é que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Depois ele mostra a Jesus todas as riquezas da terra. Engraçado isso, né? Que o mal começa no mal-estar hermenêutico e termina falando das riquezas. Os falsos profetas são bem assim, né? Começam mudando o texto e depois vai falar de dinheiro. Já disse Charles Haddon Spurgeon, quem serve a Deus por dinheiro pode servir a Satanás por um salário melhor. Se tu se prostrares e me adorares, te darei todos os tesouros da terra. Jesus disse o seguinte: só ao Senhor Deus prestarás culto. E diz o texto sagrado que Satanás se retirou. A bem da verdade, o texto é claro. Quando nós, em Jesus, resistimos todas as tentações de Satanás, diz lá o texto de Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É bem interessante isso, não é verdade? Agora, devido ao nosso tempo, que é muito curto, eu quero falar um pouco a ética do reino dos céus. Robert Molson diz que o reino dos céus aparece em Mateus mais de 55 vezes. Hum? 55 vezes. Tem um livro, Comentário Histórico-Cultural do nosso querido Craig Kinner, que eu terei o prazer de conhecê-lo fisicamente da próxima vez que ele estiver aqui no Brasil. A história dele me chama muita atenção porque ele era ateu e depois que ele tem um encontro pessoal com Jesus, ele tem uma experiência dentro da sua casa, pedindo, ele disse a Deus, uma experiência para comprovar se fosse verdadeiro. Ele disse que passou mais de 3 horas falando em línguas estranhas, né, no que a gente conhece como xenolalia. É algo assim sobrenatural, não é verdade? Nós fazemos parte da Fatea 10 e a Fatea 10, até onde eu sei, é totalmente continuista. Então vamos lá. Tá tudo certo aí, princesa? Mateus capítulo 5 fala da ética do reino dos céus. Vamos lá pegar a nossa amiguinha Bíblia. Você gosta de Bíblia? Minha esposa disse que não era para eu estar citando o texto da Bíblia, porque eu cito um pouco rápido e algumas pessoas deixam de lado essa questão de estar pegando a sua Bíblia. Como você não está na China, que não tem liberdade de pegar a sua Bíblia, então pegue a sua Bíblia aí, que você comprou lá na Luz e Vida, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Do verso 3 até o verso de número 12, Jesus fala da ética do reino dos céus. A palavra bem-aventurado é uma ideia daquilo que nós conhecemos veterotestariamente, que é citado, é o arre, ou arre, é mais ou menos isso. Você pode ver que o Salmo, a abertura do Salmo, que são 5 livros, ele cita, o Salmo primeiro chama da bem-aventurança. Feliz será, ou muito mais do que feliz, ele vai colocar aqui 9 bem-aventuranças, que essa é o resultado das pessoas que são partícipes desse reino. Lembrando que Jesus, ao subir ao monte,
Craig Blomberg, na introdução do Novo Testamento, ele diz que ele está fazendo a mesma coisa que os profetas fazem no Antigo Testamento, é algo distinto. Moisés sobe ao monte Sinai e dá os 10 mandamentos. Depois Moisés sobe ao monte Gerizim e cita Deuteronômio 28, que é as bênçãos e as maldições. As bênçãos para aquele que obedece, no sentido de nação do Antigo Testamento, e as maldições para aqueles que não querem ser subservientes a Deus. Diz lá em 1 Reis capítulo 18, é onde o profeta Elias, com a graça de Deus, ele vence os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote. Jesus sobe ao monte, juntamente com uma multidão de pessoas, para falar da ética do seu reino. Não quer dizer que Jesus fez uma nova legislação. Jesus ampliou o termo e aplicou no dia a dia daquelas pessoas. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 3 em diante. Diz assim o texto sagrado: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas três bem-aventuranças, no livro de D.A. Carson, no seu comentário de Mateus, Novo Testamento, ainda tem um comentário editado por ele, que é o comentário da Vida Nova, que uma das pessoas que faz esse comentário é R.T. France. E no comentário do uso do Novo Testamento, eles dizem que essas terminologias intercambiáveis com algumas ideias que sentiam no Antigo Testamento. Bem-aventurados os pobres de espírito, a ideia no original é os humildes de espírito. Por quê? Porque diz a Bíblia Sagrada no Velho Testamento que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A soberba foi o que fez com que Adão, orgulhoso, caísse em pecado, e os demais reis da história de Israel. A ideia de ser humilde de espírito, alguns arqueólogos citam as questões da flora que existia em Jerusalém. Como o vento era muito forte, alguns arbustos eles se dobravam totalmente em relação à força do vento. O que Jesus está dizendo aqui? Que bem-aventurados que com a força da graça de Deus se humilham, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que para nós estarmos inseridos dentro do plano salvífico de Deus, nós devemos passar pela ideia da humilhação, reconhecer que nós não somos absolutamente nada e que só Deus pode salvar. Isso demonstra a humildade e isso insere dentro do contexto do reino dos céus. Quarto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe uma promessa em Isaías 61, que vai dizer o seguinte: a ordenar os que estão tristes em Sião, que lhe dê óleo de alegria ao invés de cinza, vestes de louvor ao espírito angustiado. Por quê? Porque a salvação, meus irmãos, ela é intercambiável, ela tem simbiose com a ideia da alegria. Coroa em vez de cinza. Toda essa ideia é que a salvação ela traz alegria. É aquilo que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, de Filipenses capítulo 4 e verso 4. O nosso grande problema é aquilo que John MacArthur disse, né? John MacArthur disse: infelizmente para a teologia mundial, Jesus veio nos salvar para dar luxo e riqueza. Não foi. Leonard Ravenhill, que é uma das pessoas que eu mais admiro nos seus livros devocionais, inclusive a minha esposa leu um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz o seguinte: olha, Jesus não veio para que os ricos, os pobres fossem ricos. Jesus veio para que os mortos tivessem vida. Isso é a nossa alegria. Pode falar, meu irmão. Mas vai lembrar que nossa construção, e comparando esse versículo, não quer dizer
dizer que nós não vamos ficar tristes. Não, é verdade, Nós né? somos alegres, mas às vezes somos tristes. Né? Aquilo que John Peyton disse acerca da situação de quando ele perdeu a sua esposa e o seu filho quando ele estava sendo missionário nas Ilhas Hébrias. Ele disse: meu coração está partido por perder a minha família quase toda, mas mesmo assim eu sirvo a Jesus com alegria, porque lá na eternidade eu me encontrarei com todos eles. Pergunta. Não, tu levantou assim? Não, Foi essa pergunta, né? Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa aqui não é a terra humanamente falando, embora aqui na época de Jesus o pessoal estava louco pela terra de Jerusalém, porque agora eles eram vassalos do Império Romano. Bem-aventurados os mansos, essa qualidade de mansidão, que é uma parte do fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas, capítulo 6 e verso 24, dizendo: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e um dos é longanimidade, macrotomia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O contrário de manso é ser rebelde. É isso que Jesus está dizendo. Vamos lá. Essas características têm a ver com o fruto do Espírito? Todas elas são intercambiáveis. Fala aí, repete a pergunta, porque eu acho que eu não escuto. A minha esposa está falando aqui, perguntando se essas bem-aventuranças, elas são relacionadas ao fruto do Espírito. Sim, porque eu creio naquilo que Sidney Negredanos fala no livro Texto Antigo e Pregador Contemporâneo. Ele fala, minha filha, de temáticas longitudinais. O que é temáticas longitudinais? É que existem temas, embora com nomes diferentes, ele tem harmonia dentro dos testamentos. As bem-aventuranças, que é resultado da inserção da pessoa no reino de Deus, ela também demonstra na ideia do fruto do Espírito. Meus irmãos, vamos continuar. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça é aquilo que o próprio Craig Bomberg, citando, esqueci o nome dele, mas ele está lá no livro. É porque são citações de citações dentro do livro, a gente se perde um pouco. Mas ele diz o seguinte, que isso é olhando para Isaías 51, verso 1, que diz o seguinte: a todos vós que tendes fome e sede, vinde às águas, sim, comprai e comeis sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça no original é conduta de acordo com a vontade de Deus. Sede e fome é aquilo que é intrínseco ao homem. Nós, para não morrermos, nós devemos comer e nós devemos beber. Jesus está colocando isso numa instância espiritual superior, dizendo: bem-aventurado aqueles que têm desejo de fazer a vontade de Deus. Lembra o salmista no Salmo 42, que ele faz uma analogia à coça? Que ele vai: assim como a coça anseia por águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei, estarei diante da tua face. Isso é o desejo de fazer a vontade de Deus acima de tudo. Por isso que Dietrich Bonhoeffer preferiu ser morto na mão dos nazistas do que fazer a vontade de Hitler, dizendo que na Bíblia nós não estamos sujeitos a autoridades humanas, nós estamos sujeitos à autoridade do nosso rei, que é Jesus. Vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é no sentido de piedade. E nós vamos ver mais na frente o que é ser misericordioso. Misericordioso é estar quem? E a favor das misérias das outras pessoas. O próprio Kruger vai dizer que em Jerusalém existia um grupo de mendicância. Por isso, e na Bíblia, as pessoas que tinham, você vê no contexto do Novo Testamento, as pessoas que tinham alguma deficiência física, como o cego de Jericó, eles pediam esmola. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A ideia de limpo é a mesma ideia que se tinha do sacerdote, que depois que
que participar do sacrifício do santo lugar no tabernáculo, ele tinha que limpar os seus pés e as suas mãos. Ter o coração limpo, nós só podemos ter o coração limpo. Por quê? Porque nós já estamos inseridos dentro de um grupo que nós nascemos no pecado. Nós acreditamos na doutrina da depravação total, assim como algumas das pessoas que estão me vendo aqui. Só é pegar Salmo 50, verso 5, em pecado eu fui gerado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 11, verso 32, Paulo vai dizer que todos foram encerrados debaixo do pecado para que Deus tivesse misericórdia para com todos. E lá, se eu não estou enganado, em Jeremias capítulo 3 e verso de número 29, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. E tem outros textos para falarmos. Limpos de coração, aquelas pessoas que têm contato diante de Deus e a partir daí é expurgado da sua alma alguns desejos, e através da lavagem da palavra, como em Efésios diz, e através da regeneração do Espírito Santo, como Paulo diz em Tito capítulo 3, verso 5, vai dizer que a partir daí existe uma purificação da nossa alma e do nosso coração, que é o epicentro dos nossos desejos e das nossas vontades, porque os limpos de coração são aqueles que vão ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores, somos chamados para pacificar. Pacificar não quer dizer que eu vou ser omisso. Pacificar quer dizer que eu devo ser a pessoa que deve ser um mediador de conflitos. E por ser mediador de conflitos, porque Jesus era manso e humilde de coração, ele só era duro nos seus axiomas e nas suas respostas em relação aos falsos profetas e os falsos mestres. Ele está dizendo o seguinte: os pacificadores eram pessoas que faziam de tudo para pacificar problemas. Filipenses 3,9. Tudo o que aprendeste de mim, isto fazer em vós. Eu acho que é isso. Filipenses 3 e verso 9. Muito bem lembrado, Aristóteles. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Quem está querendo vida boa, vida mansa, uma vida que não tenha oposição, você está dentro da, digamos assim, da perspectiva espiritual errada. Pergunta? Por que é tão difícil para nós, do Ocidente, em comparação a quem, por exemplo, os irmãos na África, na China, nos países mais fechados? Eu não entendi. Porque é mais difícil para nós ter essa devoção, ter esse desejo de eu achar bom as dificuldades. Porque aqui o nosso evangelho é um evangelho né? Porque o nosso evangelho é um evangelho vindo da questão do... A pergunta que minha esposa fez é o seguinte: por que é tão difícil para nós entendermos relacionados às perseguições e às aflições, porque o pessoal lá, como sendo algo bom, enquanto o pessoal do Oriente, o pessoal, por exemplo, na China agora, que é uma cortina de ferro, tem pessoas que estão presas por causa do evangelho. Na África, na Coreia do Norte, até aqui na América Latina, no país que na Colômbia e outras pessoas, como em Cuba, que são perseguidas. Eu me lembro que em 2015 alguns missionários cubanos disseram: não orem para Deus acabar com a perseguição, orem para Deus nos dar força para resistir. Essa é a ideia. John Wesley disse o seguinte: Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque essa semana eu nem recebi nenhuma cuspida, nem jogaram uma pedra em mim. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele incomoda literalmente as trevas. A gente não consegue enxergar porque a gente vive, aqui existe uma liberdade religiosa, aqui nós temos alguns políticos, né, que defendem a nossa causa, e aqui existe, querendo ou não, um zeitgeist, um espírito diabólico da teologia da prosperidade, né? Porque hoje eu vi até uma pessoa que
que é um sarcasmo, ele faz um personagem dizendo que é o pastor, ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver, mas essa coisa ele falou a verdade. Ele disse o seguinte: antigamente a pessoa ia para a igreja para ser esfolado pelo pastor, que o pastor bíblico ele vai falar sobre o pecado. Hoje você, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Ele disse: hoje você vai para a igreja para receber uma massagem de ego com coach dentro do evangelho. Veja que ponto chegamos. Querendo ou não, nós colocamos como princípio nivelador de crença espiritual, se a pessoa é bem diante de Deus, a pessoa tem um carro, tem casa, tem coisa, não passa por dificuldade. Esse evangelho é inexistente. Por isso que Jesus disse que bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Jesus sofreu perseguição, João Batista sofreu perseguição, os apóstolos receberam perseguição, a patrística, juntamente com Justino Mártir, Tertuliano, Agostinho e outras pessoas sofreram perseguição, e Jesus, no fim da sua vida, ele recebeu uma coroa de espinho. E nós aqui queremos o evangelho fast food. Já disse a W. Toza, nós devemos entender que na caminhada cristã, mesmo que no começo nós recebamos uma cruz, no final assentaremos no trono da glória, assim como Jesus o fez. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Não. Só o irmão Edson disse: é verdade, é duro, mas é prazeroso. Irmão Edson, né, disse que é duro, mas é prazeroso. Então vamos lá. Depois disso, dessa ética da bem-aventurança, que é o resultado da inserção do povo de Deus dentro do reino, nós vamos ver aqui no verso 13 ao 16, Jesus faz uma analogia entre a realidade do povo. Quais são as analogias? Verso 13, 16, ele vai dizer o seguinte: vós sois o sal desta terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que eu sei que você sabe. Na época de Jesus, existe uma época de geada. Tem a época que fica até certo ponto, tem gelo em Jerusalém. E o que é que acontecia? O sal, todos nós sabemos, naquela época não existia geladeira para preservação das comidas. O sal serviria para preservação das vidas na época de Jesus. E Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mas se nós perdermos a nossa essência ou o nosso sabor, não serve a não ser para outra coisa, para ser pisada pelos outros. O que é que acontece? Em algumas épocas no templo, até hoje lá, as escadas, né, ela tem mais ou menos 1 metro. Eu não fui lá ainda, mas eu e Patrícia, nós iremos, em nome de Jesus. Eles têm mais de 1 metro de distância. O que é que acontecia? Na época de frio, ficava gelo nas escadas. Aí o que é que o pessoal fazia para subir as escadas de Jerusalém? Para derreter aquele gelo? Sabe o que eles faziam? Jogava sal. Jogava sal. E o que assim fazia? As pessoas pisavam no sal quando não servia mais para nada. Assim é na vida cristã. Se você não tem a essência de Cristo e você não está inserido nesse contexto e não está fazendo diferença, e você perdeu o seu sabor doutrinário pelos prazeres do mundo, você vai ser pisado por eles. Jesus vai falar sobre essa questão dizendo: nós somos a luz deste mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O que é que acontecia? É o que, filha? Levanta. Minha esposa está pedindo para eu levantar a Bíblia. Ela levantar para tu ler. É levantar para eu ler? Então vamos lá. Quando Jesus, que não pode esconder a cidade sobre o monte, você sabe que Jerusalém fica mais ou menos 700 metros acima, quer dizer, o monte do templo acima do mar. E o que é que a gente aprende com isso? É que quem via de longe, quando dava a tarde da noite, quando vinha o anoitecer, o que é que acontecia? As lâmpadas eram acesas. E as pessoas de longe que viam aquele monte, o que é que faziam? Sabiam onde estava aquela cidade. Jesus está dizendo para nós, no livro de Mateus, assim como Craig Kinner vai dizer, que a vida do cristão ela deve ser uma vida iluminadora para as outras pessoas. Não existe 007
você é espiritual. Eu me lembro que você sabe que na Alemanha a religião oficial é luteranismo. E no luteranismo da Alemanha, que não tem nada a ver com aquilo que Lutero promulgou e ortogou sobre a égide da reforma protestante, lá o cristianismo é um cristianismo que não fica sobre a cidade do monte, né? É um cristianismo que não faz diferença nenhuma. A minha família teve o prazer de receber um jovem fazendo um intercâmbio, um alemão. Eu perguntei a ele se ele entendia o que era a cristandade. Ele disse: eu sou crente. Se você é crente, você é crente de Cristo. Sou da igreja, e disse, da igreja luterana da Alemanha. Vai quantas vezes para a igreja? Ele disse: eu vou uma vez por ano, no Natal. Nosso evangelho não é esse. Nosso evangelho é um evangelho que faz diferença na sociedade. E Jesus vai dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O resultado disso é que as pessoas que veem a nossa vida, elas são a pessoa de Cristo. Resplandecer a luz diante dos homens é, até nessa pandemia que nós estamos vivendo, é fazer a diferença. Os discípulos, lá em Atos 11, vai dizer que pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Por quê? Lá em Antioquia da Síria, que não era em Jerusalém, é porque onde aquelas pessoas iam, ela exalava o bom perfume de Cristo e a sua luz era demonstrada nas atitudes, e as pessoas olhavam e glorificavam a Deus, sabendo que existia diferença. Pode perguntar. Não, o irmão Aristóteles somos o farol desse mundo. Somos o quê? Farol. O farol, não? Acho que sim. Somos o farol deste mundo. Vamos lá, nós estamos... Aí eu tenho uma pergunta a fazer. Pode, minha filha, diga. É a diferença de você orar na frente da igreja? Tem uma pergunta aqui bem interessante, bem atual, da minha delegada, minha esposa, né? Você sabe que algumas igrejas, devido a isso, são proibidas. Foram coibidas, houve óbitos para as pessoas se reunirem na igreja, né? E hoje virou algo consuetudinário, virou algo roteiro, estarem de frente da igreja orando. Aí minha esposa está perguntando aqui se é válido. Disse: rapaz, é fazer a diferença, não é? Eu acho que faz mais diferença no quarto. Sem essa questão. Tem um companheiro aqui que está atrapalhando um pouco aqui, que é a mosca. Deixa eu enxugar aqui. Vamos lá. Vamos agora ver a questão do que Jesus colocou, mesmo sendo novo legislador, mas diz aqui, em Mateus 5:17, ele vai dizer o seguinte: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para que ela possa ser cumprida. E ele vai dizer: eu não vim abolir a lei aos profetas, eu vim cumpri-la, porque em verdade vos digo que até que os terra passem, nem um jota ou um tio se omite da lei sem que tudo se cumpra. Jesus está falando esse iota, que na verdade não é um jota, é iota, é o iod, que é Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, He, Te, Iod. O iod é uma letra do alfabeto hebraico, que nós, na transliteração, colocamos como I. Esse iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio, que é uma acentuação que existe no texto, ele está dizendo que nenhuma dessas coisas podem ser abolidas. Sabe o que ele está dizendo? A lei não pode ser modificada até que toda ela se cumpra. Nós sabemos do que é princípios de continuidade e princípio de descontinuidade. Tem um livro, não me lembro o autor, da editora Ragnos. Se você quiser com mim, eu estou aceitando, que é princípio da continuidade e princípio da descontinuidade. E o que é que continua? Todas as leis morais do Antigo Testamento, ela continua. Você sabia disso, meu querido? E as leis cerimoniais, todas elas foram abolidas. Você não precisa, uma vez por ano, esperar que o sumo sacerdote adentre no Santo dos Santos. Você não precisa disso. Porque em Hebreus capítulo 7, 28, o escritor, que eu acredito que não seja Paulo, ele diz o seguinte: que a lei constituía profetas, homens sujeitos às fraquezas,
Mas a palavra do firmamento, que é posterior à lei, constituiu Cristo, o Filho perfeito para sempre. O tetelestai de Deus acabou com a ideia sacrificial. Você precisa subir ao monte, como algumas pessoas fazem, para oferecer sacrifício, porque é o sacrifício perfeito. Não precisa você estar participando da festa dos tabernáculos, ou a festa de Purim, ou outras festas pentecostes, como se tinha no Antigo Testamento. Cristo cumpriu todas elas. Tem até o livro do Antigo Testamento, que eu me esqueci também, o autor. Encontrei Cristo na festa em Israel. O autor ele mostra dizendo que Cristo é todas essas, tipologicamente, ele cumpre todas estas festas. Vamos lá. Antítese de Cristo. Várias vezes, do verso 19 até o verso 37, você vai ver a expressão de Jesus dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo assim. Não é que Jesus, o ouviste o que foi dito, é a tradição oral. A tradição oral, que é uma compilação do período intertestamentário, que o Mishnah vai dizer que é uma compilação dos pais. Isto lá, você pega Mishnah e está lá na parte Piquet Avot, que é a questão dos pais. Ele vai dizer que essa tradição oral veio de Moisés, passou a Josué, aos profetas e a Esdras, dizendo que essa Mishnah quer dizer ensino. Esse ensino é como se fosse uma cerca. O que é uma cerca na ideia? Se dizia o seguinte: está um livro de Walter Kaiser Jr. sobre a interpretação do Novo Testamento. Ele fala das 7 regras de Iliel e vai colocar algumas regras que se tinha de interpretação. Era o seguinte: Adão e Eva pecaram, sim ou não? Claro que sim. E o que é que acontece? Se uma cerca na árvore do conhecimento do bem e do mal ficava mais difícil para que Eva pecasse, sim, na cabeça deles. Se colocasse outra e outra, criaria mais dificuldade que as pessoas pecassem. A tradição oral é isso. Querer colocar uma cerca, né? Dar uma ajuda a Deus. É 633 preceitos de Moisés. É sempre querer dar uma ajuda a Deus, né? Você sabe que até hoje nós fazemos isso, né? A Bíblia diz isso, não, mas a Bíblia diz, mas eu digo isso. O compêndio doutrinário da igreja não aceita isso, mas está na Bíblia não. A gente fica com a cerca que os homens colocam em detrimento daquilo que Deus diz. Capítulo 6. O capítulo 6 vai mostrar no início a questão da piedade judaica, a demonstração religiosa judaica. Está lá no livro Introdução ao Novo. Peraí, para uma pausa. Primeiro que o irmão está dizendo que não entendi, está dizendo para repetir. Fala com ele aí para ele repetir qual parte. Qual parte, Aristóteles? Me diga aí que a gente vai repetir. E a irmã Maria de Neide está perguntando, assim falou sim ou não? Ah, sim. Irmã Maria de Neide, né? Irmã Maria de Neide. Ô, irmã Maria de Neide, lógico que a serpente falou, porque Satanás falou pela boca dela. E nós observamos lá em Apocalipse a antiga serpente, que é o dragão, que nós sabemos que é Satanás. A serpente falou literalmente. Quem não acredita muito nessa ideia de que a serpente falada é o pessoal da teologia liberal. Diz que Gênesis 1, 2 e 3 é uma questão simbólica e não existe literalidade ali. E existe a questão de uma mitologia. Tem um livro de Rudolf Bultmann, quer dizer, a teologia de Rudolf Bultmann é uma teologia da desmitologização. Assim como Thor, no seu martelo, fazia com que as águas da Escandinávia se mexessem, e o pessoal entendia ali que era um juízo dessa divindade chamada Thor, da mesma forma a Bíblia também usou alguns mitos gregos. Então Gênesis 1, 2 e 3 não existe. Se Gênesis 1, 2 e 3 não existe, Melverne, no seu livro Exegese do Novo Testamento, diz que toda a teologia está centrada em Gênesis 1, 2 e 3, que é o que nós chamamos de Exegese Kish. Se não existe teologia, literalidade, então tudo que está na Bíblia não existe. Porque se o homem não pecou, porque Jesus
Se o Jardim do Éden não existiu, por que a promessa da restauração dos novos céus e nova terra? Se o diabo é inexistente, por que vai dizer que os santos de Deus, lá em Romanos capítulo 16, verso 20, vai pisar em cima dele no sentido de ter domínio depois da questão da ressurreição? Não tem validação tal pensamento. Esse pensamento veio das águas sujas do liberalismo teológico, assim, vindo de Friedrich Hiller. Friedrich Schleiermacher. Cadê? Aristóteles falou alguma coisa? Ele disse que falou antes, o senhor falou antes, o resto não entendi, mas fica difícil. Fica difícil. Copia aí de novo aí, irmãos, caso Vossa Excelência não consiga, você me avisa aí para a gente continuar. Capítulo 6, eu posso continuar capítulo 6? Posso, minha filha? Ele tudo está dizendo que eu posso seguir. Vamos lá. Capítulo 6 fala da religiosidade demonstrada. Isso no livro Introdução ao Novo Testamento, se eu não estou enganado, de Joaquim Jeremias. Eu acho não. Depois eu digo, não. Está no livro de Goebel, Introdução ao Novo Testamento. Essa demonstração de piedade vinha de 3 formas. Está lá em Mateus 6. Que é a questão da esmolas, a questão da oração e a questão do jejum. Como você, naquela época não existia selfie, para que o pessoal tirasse, mostrasse, colocasse no Facebook e estava dando esmola. Infelizmente, essas questões têm sido objeto no nosso dia a dia. Ele está dizendo aqui logo no começo, ele falou um outro tipo. Está medindo. Tá. Eu pedi para ele revisar o vídeo. Depois tu... Eita, perdão. Depois tu revisa o vídeo, depois tu me diz, Aristóteles, com relação a isso daí. Então vamos lá. Esmola. Jesus disse o seguinte: dá com a tua mão direita para que a tua mão esquerda não veja. E outras palavras, Jesus disse em relação a isso: faça as coisas para que ninguém vejam. Essa é a ideia. O verdadeiro sentido de você fazer alguma coisa é para você glorificar a Deus. E Deus não precisa ser glorificado nas multidões. Deus deve ser glorificado na nossa privação, no nosso privatium boni, como assim na linguagem latina. A questão da oração. Joaquim Jeremias tem um livro chamando sobre centralidade da mensagem do Novo Testamento. O que é a centralidade das questões do Novo Testamento? Ele coloca os temas centrais do Novo Testamento. E 2 temas centrais que ele coloca na página 22 até a página 27 desse livro, está lá no DVD, ele diz o seguinte: é a paternalidade de Deus no Novo Testamento. John Julius Stott Jr., no livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, ele diz que o pessoal, depois do exílio da Babilônia, eles não criaram, digamos assim, amor a Deus. Eles criaram receio. Eles criaram um temor exacerbado a Deus. O nome de Deus, no sentido original, se perdeu devido a um dos mandamentos, que é não tomar o nome de Deus em vão. Por isso se perdeu a pronúncia. Não quiseram pronunciar com medo de estar blasfemando o nome de Deus. E o que acontece? Eles ficaram tão distantes de Deus, eles chamam Deus de Shem, eles chamam Deus de Eterno, e eles não chamavam Deus propriamente pelo seu nome. Jesus, ele traz uma novidade inserindo o nome paternalidade em relação a Deus. Porque Jesus, em Mateus 6, na oração, que nós conhecemos como Pai Nosso, a oração do Pai Nosso chama Deus de Pai, não é verdade? A palavra, você sabe que o vernáculo de Jesus é o vernáculo do aramaico. O aramaico, a palavra Abba, quer dizer Pai, é muito interessante isso que eu vi. Isso agora na introdução dos evangelhos eu vi essa situação e a gente entende algumas coisas. Pessoal, a palavra Abba é o seguinte: era a questão de que um filho sempre, mesmo tendo uma certa liberdade, mais na frente ele chamava o seu pai de Abba. E o Talmud dizia o seguinte: o Talmud tem um comentário dizendo que quando um filho começa a comer trigo, que é a ideia do que ele agora já está, ele não está mais amamentando,
As primeiras palavras que ele fala, sabe qual é? Abba, pai, e Mina, que quer dizer mãe. Mas a primeira palavra é pai. As crianças falavam isso. Aí nós entendemos o que diz Mateus 18. Quando Jesus chama os apóstolos à responsabilidade, chama as crianças e diz o seguinte: se você não se converter como esta criança aqui, é impossível você ver o reino dos céus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 13: todos aqueles que obedecem ao Espírito de Deus serão chamados filhos de Deus. E ele diz que o nosso Espírito chama Abba, Pai. Jesus, quando chama Deus de Pai, ele está dizendo que através das nossas súplicas e das nossas orações, demonstra que Deus não está longe. Deus está perto porque ele é o nosso Pai. Isso que indica, o tempo é 1h15, né? Da oração sacerdotal. E o terceiro ponto é o jejum. Jesus diz: quando vocês jejuarem, não sejam igual aos hipócritas, que gostam de demonstrar a sua piedade. Quando vocês fizerem isso, vocês lavem o seu rosto, vocês mostrem uma fixação de uma pessoa normal, porque quem precisa ver todas essas externalizações de fé é Deus e mais ninguém. No próprio capítulo 6 dessa época do reino dos céus, Jesus convida os seus discípulos a confiarem em Deus. E eu acho que eu vou deixar cenas para os próximos capítulos. Não é isso, amor? É 1h15 de aula. Está em 1 hora, o meu está 1h16 aqui. Está errado, eu estou errado, né? Jesus fala, antes de Jesus falar da dependência, ele fala da abnegação. Você sabe que o reino dos céus, a ideia que nós temos é a ideia da abnegação. O evangelho é um evangelho que transforma, que existe uma mudança e a partir dessa mudança existe uma abnegação. Qual é essa abnegação que Jesus fala? Ele diz o seguinte: se teu olho te escandaliza, arranca o teu olho e lança fora, porque é melhor ir para o reino dos céus sem uma parte do corpo ou ser jogado no inferno de forma inteira. Isso é no sentido literal? Não é no sentido literal, né? Não é no sentido literal. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar sem uma mão no reino dos céus do que ser lançado inteiro no inferno. Todo o evangelho é chamado o evangelho de abnegação. Por quê? O nosso exemplo de abnegação, quem é? É a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, o como homem foi obediente até a sua morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e para a glória de Deus. Pai, não só foi Jesus como exemplo, o nosso arquetipo de fé de abnegação. Se olharmos para Paulo, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 13, verso 5 em diante: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, segundo a lei eu fui professor, no original quer dizer fariseu, enquanto a justiça que há na lei eu fui irrepreensível, e pelo zelo eu fui perseguidor da igreja, mas o que para mim era lucro, reputei-o por perda por causa de Cristo. O evangelho é o evangelho da abnegação. Embora que muitas coisas chamem muito a nossa atenção e os nossos desejos carnais estejam à tona, porque embora nós estejamos convertidos no já, mas ainda não, mas a nossa carne grita, a nossa carne pulsa, a nossa carne dita algumas coisas que no âmago em Cristo nós não queremos fazer. A realidade pura e simples do evangelho é uma realidade de abnegação.
Embora que exista uma doutrina diabólica lá nos Estados Unidos chamada de graça livre, o que é graça livre? Está lá no livro do Wayne Grudem. Graça livre é você convertido, mas não existe mudança de vida e você vai direitinho para o céu. Graça livre. Isso nós chamamos de antinomismo. O que é antinomismo? Antinomismo é contra nomismo lei, é contra a lei. Nós acreditamos na teonomia. O que é teonomia? A teonomia é que nós acreditamos que as leis morais do Antigo Testamento elas ainda permanecem. Bom, vamos para outro ponto. Vai ficar em pé. Só mais. Vamos lá. Outro ponto é que Jesus chama o pessoal à confiança total em Deus. Mateus 6, 25 ao 33. Cansado, né? Estou muito feliz, estou cansado. Estou mais feliz que a minha esposa está comigo e ela que intercambiando vocês para que a gente possa ter um entendimento completo. Tem alguma pergunta aí, meu amor? Mateus 6, do 25 ao 33, você vai ver uma palavra que é sequenciada, que é chamada de ansiedade. Charles Haddon Spurgeon ele diz o seguinte: a ansiedade não serve para absolutamente nada, é só tirar a paz do amanhã. Paulo disse, lançando sobre ele, Filipenses 4,6, toda a nossa ansiedade, tem cuidado de vós. Perdão, Pedro, quem disse é 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Paulo diz em Filipenses 4,6, e não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as coisas estão nuas diante de Deus, orações, súplicas com ação de graça. A palavra ansiedade, no original é mirimane, é mais ou menos isso. No grego quer dizer o seguinte, partido. O que é o pensamento partido? É você estar com o coração e os pés na terra, mas está com o pensamento em outro lugar. Ansiedade, biblicamente é isso. Você está partido. Você está aqui hoje, mas já está preocupado se vai comer mais tarde. Se você vai ter dinheiro suficiente para sacar os 600 amanhã no AP da Caixa, que é o voucher do Corona, né? O voucher do Corona. Eu quero dizer para você em Cristo que nós já sobrevivemos sem o voucher do Corona. Aí Jesus chama das 20 ou 5 mil pessoas a uma grande responsabilidade de confiança em Deus. Confiança em Deus não quer dizer inércia, não. Aí ele vai dizer no Mateus 6, do 25 ao 34, ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, com a vez de comer ou pelo que haver de beber, nem com o vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento? Não é o corpo mais importante que os vestidos? Olha as aves do céu, que não semeiam, não cegam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que essa? Qual de vós, com toda ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam, porém vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como qualquer um destes. Se Deus, pois, que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E não andeis inquietos, dizendo o que comeremos ou que beberemos, porque todas estas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque cada dia dará conta do seu mal. Imagina pessoas que não tinham salário, que não tinham FGTS, que não tinham Bolsa Família, um Corona Voucher, que comiam de manhã e não sabiam o que ia comer de noite, pessoas que não tinham absolutamente nada. Jesus, na época do reino dos céus, chama e conclama aquelas pessoas a confiarem estritamente no Deus que é providência para todas as coisas. Eu me lembro uma história de George Miller, eu acho que eu vou encerrar com isso, né? Veja quantas horas tem aí. Faltam 10 minutos. Mas deixa eu contar essa história aqui. Você é pertencente do reino dos céus e eu também.
Você tem ansiedade e eu também, muita. Tem hora que eu não consigo nem dormir. Mas George Mueller, que é chamado no livro Herói da Fé como apóstolo da fé, ele tinha um livro com somente 50 mil orações respondidas. Ele tinha um orfanato com várias crianças e uma certa feita, a diretora do orfanato... Não, de quê? 50 mil. Em um dado momento, no orfanato, não tinha absolutamente nada para comer e a diretora do orfanato chama George Miller e diz o seguinte: George Miller, nós não temos nada para comer no jantar, o que é que fazemos? Ele entrou no quarto e disse: deixa orar, daqui a pouco nós conversamos. E George Miller orou e chamou aquela mulher e disse: coloque os pratos na mesa e chamem as crianças. E quando ele manda colocar os pratos na mesa, as crianças se sentam e daqui a alguns segundos começa a chover muito forte e daqui a alguns minutos escuta uma batida na porta. E um homem numa carroça totalmente isolado, ele diz o seguinte: devido a essa chuva, está impossibilitado de eu chegar no horário previsto para o queijo, esses pães, esses leites e o trigo e as demais comidas que tem. Eu vim aqui fazer entregar vocês porque eu sei que não vai dar tempo, porque daqui que chegue lá toda essa comida vai apodrecer. E essa foi a resposta das orações de George Miller, que pela fé estava tomando conta de um orfanato e com a graça de Deus ele entendeu que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, porque cada dia dará o seu mal, porque mais importante é buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bem, meus queridos irmãos, a próxima aula a gente vai dar em nome de Jesus. Oi? Eu aconselho você a ler Mateus do capítulo 8 até o capítulo 24. Eu vou tentar dividir em 4 partes para nós encerrarmos esse livro de Mateus e se preparem no livro de Marcos. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. E eu quero orar encerrando, desde já quero agradecer a participação especial da minha princesa e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Tem um último comentário que deixei no final do irmão Edson que diz: a maior riqueza do servo é a salvação de Cristo. Você foi totalmente simétrico, né? Cirúrgico. O irmão Edson dizendo que a maior bênção, a maior riqueza do servo é a salvação de Cristo. A maior riqueza de um servo é a salvação em Cristo Jesus. Se nós fecharmos os olhos agora no sentido de morte, nós estaremos pisando nas ruas de ouro. Essa é a mensagem central do Evangelho. No livro Sociedade Sem de John MacArthur, ele diz o seguinte: muitas pessoas procuram um Evangelho da autoestima, mas Jesus, ele quer realmente, é só uma coisa, é que as pessoas reconheçam ele como o Senhor e sejam selados com o Espírito Santo e sejam concidadãos dos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos assim: bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Jesus, por esses momentos maravilhosos. Ó Deus, arranca de nós a ansiedade. Que o Senhor escreva no âmago do nosso coração todas essas palavras. Nos perdoa, nos dá uma noite de paz. Muito obrigado por tudo. Abençoa os teus alunos e aqueles que não podem assistir por motivo de força maior. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, desde já, Patrícia, orem pela irmã Brisa, a nossa irmã, lá chamamento a irmã Brisa. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui essa live para a glória de Deus.
encerra aqui. Não sei como encerra. Encerrar o vídeo.